Queridos, a graça e a paz do Senhor. Hoje estou novamente com vocês, porque o pastor Isnar e a Gláucia estão em Londrina e mais uma vez cuidando, ajudando e zelando pela vida do pastor Jonas. Então quero mandar um abraço para o pastor Isnar, que com certeza está online, né, nos assistindo, e também o pastor Jonas e a toda a família pastoral dessa família envolvida com a obra do Senhor desde há muito tempo. Eu louvo ao Senhor porque Deus tem sido maravilhoso, Deus tem sustentado, e mesmo em meio a dificuldades de saúde, e também, né, vocês têm acompanhado o que tem acontecido na vida da família do pastor Isnar, Deus tem suprido todas as coisas. Então nós louvamos a Deus, porque Deus é aquele que sustenta, é aquele que cuida, é aquele que mostra o caminho, que abençoa e está sempre presente. Você sabe que esse domingo, hoje, é o terceiro domingo do Advento. Você sabe disso? O Advento é um período litúrgico, um período que tradicionalmente na vida da igreja se festeja ou de alguma forma se traz à memória, começando logo após a quinta-feira do dia de ação de graças. Então os 4 domingos antes do Natal são chamados de tempo do Advento. Advento significa aquilo que está para acontecer, o que está para vir, o que está, chegando, esse tempo de expectativa. É interessante que os 4 domingos que antecedem o Natal e são chamados de Advento, cada um deles vai buscando nas palavras dos profetas uma direção, uma mensagem daquilo que vai acontecer no Natal, não é? Então o Natal, dentre as várias festas ou as várias celebrações de fé que nós temos, é das mais importantes, não é? Nós temos 3 grandes celebrações, eu tenho certeza que você sabe disso. O Natal, onde tudo começa, não é? O Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. A gente tem a Páscoa, que é quando tudo começa para nós, não é? Jesus na cruz sendo crucificado para a tua salvação, para a minha salvação. E a gente tem o Pentecostes, não é? Que acontece normalmente ali em maio, final de abril, maio, e é o tempo onde novamente outro começo, o começo da igreja. É interessante que essa perspectiva de entender esse calendário de adoração, esse calendário de celebração, nos ajuda a inclusive organizar nossa própria fé. Por exemplo, como nós fizemos aqui agora há pouco, no início do culto, nós agradecemos a Deus, né? Mesmo em meio a dificuldades, nós buscamos motivos, nós trazemos a memória, nós declaramos que nós somos gratos a Deus. E eu quero te lembrar disso porque, como eu disse a você, o tempo do Advento começa com a ação de graças. Agradecer a Deus é uma ação, é um comportamento, é um hábito que nos transforma. E que por sermos transformados, a ação de graça ou a gratidão, não é possível de ser expressa. Interessante porque a palavra do profeta ou a palavra dos profetas sempre vão indicar um caminho maior do que aquele entendido, compreendido no momento. Então eu quero eu não vou ler do profeta Isaías, por exemplo, que seria um dos textos do Advento nessa noite, que é Isaías 9:6, não é? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
príncipe da paz, porque esse é um texto desse tempo de espera daquele que vai ser o príncipe da paz. Mas eu quero compartilhar com você nessa noite um texto que está no profeta Abacuque. Se você conseguir encontrar aí na sua Bíblia, profeta Abacuque, capítulo 1, versículos 1 a 4, depois o versículo 1 a 5 do capítulo 2. Profeta Abacuque, vai achando aí. Ele está na tua Bíblia, tá bem? Entre os profetas menores, no final do Antigo Testamento. O profeta Abacuque tem poucos capítulos, por isso que é chamado de profeta menor. Vem logo depois do profeta Naum. Então, Abacuque, capítulo 1, dos versículos 1 a 4, e depois o capítulo 2, versículos 1 a 5. Mesmo como estamos, se você encontrou o texto, se não, presta atenção. Abacuque, capítulo 1, versículo 1 a 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Capítulo 2, versículo 1 a 5. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passar correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Senhor amado, em nome de Jesus, te pedimos que a tua palavra nos oriente, nos alimente, nos desafie nessa noite. Queremos, em nome de Jesus, sermos tocados, Pai, por aquilo que é revelação que vem da tua parte, por aquilo, Senhor, que é a compreensão que o teu Espírito forma em nós. Queremos, em nome de Jesus, que a tua palavra seja, Senhor, poderosa em nosso coração, em nossos ouvidos. Queremos ser transformados pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Dizem os sábios que é melhor uma boa pergunta do que muitas boas respostas. É melhor fazer boas perguntas, porque boas perguntas desvendam a vida, desvendam o mundo. Tem um filósofo que diz que uma única pergunta pode ser mais explosiva do que 1000 respostas. E é interessante, não é? Porque a sabedoria diz que uma pergunta prudente já é metade da sabedoria. Nós gostamos de fazer perguntas, nós fazemos perguntas o tempo todo. E é interessante como a pergunta, ela mobiliza em nós a vontade de aprender, a vontade de conhecer, a vontade de, por algum motivo, de alguma forma, sermos transformados. Quem faz uma pergunta está se abrindo, está se dispondo a ser tocado por uma resposta. É exatamente esta capacidade de compreensão que nos faz entender aquilo que está acontecendo
nesse texto do profeta Abacuque. Você viu que ele começa logo no início do primeiro capítulo, ele gritando as perguntas a Deus. Você consegue perceber que o tom do profeta é um tom de angústia, é um tom de urgência, é um tom de quem já está próximo do limite das suas forças, quem sabe da sua fé, e diz: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Você já deve ter ouvido e lido essa palavra, estudado essa palavra, e deve ter compreendido o quanto é dolorido para o profeta olhar para Deus e querer dizer: Deus, eu não vou aguentar. Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou dizer que as coisas estão difíceis e o Senhor não vai salvar? Por que que o Senhor me deixa continuar enxergando a maldade e a injustiça e a opressão? Bom, aqui o profeta está no meio de uma catástrofe militar, e a resposta que vem a partir do versículo 5 não é uma resposta boa, não é uma resposta boa. A partir do versículo 5 vem um convite a uma visão das forças militares da Assíria, que naquela época eram a maior força, mais poderosa, mais violenta, mais cruel que existia. E a visão é: eles vão vir como gafanhotos, eles vão tomar todas as coisas, eles vão entrar por cima das muralhas como se elas não fossem nada, porque uma rampa vai ser construída para eles se jogarem para dentro das suas cidades. É interessante porque é como se Deus estivesse testando o profeta Abacuque. Abacuque se coloca diante de Deus dizendo: Deus, eu estou no limite. E Deus fala assim: não, você não está no limite. Você ainda não conhece até onde a minha mão pode cuidar de você. Não é? O salmo que nós lemos, não é? No início do culto, o Salmo 33, fala exatamente desse cuidado de Deus. Até quando, como Deus pode cuidar de nós? Até quando nós aguentamos situações que nos desafiam, que nos tiram do lugar comum, que nos colocam diante de situações que nós não vivemos nunca, e é quase que um lugar comum a gente sempre ter que repetir que esse ano de 2020 nos tirou completamente do eixo, nos tirou completamente do lugar comum, nos tirou das nossas zonas de conforto, nos colocou presos dentro de casa, nos colocou distantes uns dos outros, fisicamente, não é? Nós somos povo do abraço, né? Somos povo do beijo, e agora a gente precisa estar de máscara, como vocês estão aqui, né? E como a minha está aqui no bolso, e a gente precisa cumprimentar com um soquinho. E aí hoje eu li uma reportagem que falava de um pessoal que não está se importando e não se cuida mais, porque não aguenta mais. Estamos no limite, já passou o limite, estamos nesse jogo de esconde-esconde desde março. O que nós vamos fazer? Bom, se diante da situação limite você não consegue fazer a pergunta correta, a pergunta que abre a próxima fase, a pergunta que desvenda o próximo passo, a pergunta que muda todas as coisas, se você apenas vai no movimento dos acontecimentos e não para questionar o que vem depois, eu quero te pedir nessa noite, presta atenção, porque o exemplo do profeta Abacuque é a pergunta que muda a história, é a pergunta que muda a vida, é a pergunta que dá sentido e significado para a existência.
E eu quero te perguntar, qual é a pergunta, redundante, né, que muda a tua vida? Qual é a pergunta que você pode fazer nessa noite que muda o rumo da tua existência? Qual é a pergunta que você pode fazer agora que vai abrir o teu coração para uma transformação que você ainda não experimentou até hoje? Interessante, nós estamos falando de um profeta. Nós estamos falando de um sujeito que tem comunhão com Deus, que ouve a voz de Deus. A gente está falando aqui de um sujeito que tem revelação que vem de Deus. Eu sempre achei esse texto muito estranho, incômodo até. Assim como outras experiências de outros profetas, que colocam uma dimensão muito humana de pessoas que se relacionam com Deus. Mas como que um profeta se apresenta e fica registrado no livro como um sujeito angustiado, até parece zangado com Deus, até parece descrente, não parece? É uma pergunta de um sujeito que não crê. Eu não sei você, mas eu nasci, cresci, não é, no ambiente cristão, num lar cristão, e eu ouvi muito na minha infância e adolescência: você não pode questionar Deus. Até que eu aprendi que eu posso questionar Deus. Se o profeta que é profeta questiona, eu, que era, e que acho que até continuo sendo, né, meio um Zé Mané, eu não posso questionar Deus? Tem coisa que eu não entendo, tem muita coisa que eu não entendo, e é isso que fortalece a minha fé, a capacidade de me colocar diante de Deus e dizer assim: Senhor, e aí? Deus, como? Por que, Senhor? Para que, meu Deus? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Esse é um exemplo que eu gosto muito do profeta. Eu não vou tratar aqui do tema da violência, da opressão, da injustiça, que são temas bem profundos. Mas eu quero que a gente possa olhar para esse comportamento, fazer perguntas, a pergunta que pode mudar a sua vida. Você viu o que aconteceu? A partir do versículo 5 do capítulo 1, como eu disse para você, vem toda essa revelação daquilo que vai acontecer. Ainda no capítulo 1, no versículo 12, o profeta continua a conversar com Deus e intercede pelo povo. Aí, a resposta vem. Então, olha só, primeiro ele se coloca, olha como é que funciona a coisa. Ele se coloca diante de Deus e fala: Senhor, até quando? Na sua ansiedade, na sua angústia, no seu temor de que não haveria mais solução, e aí Deus fala assim: então tá, você acha que você está no limite? Deixa eu te mostrar o que vem pela frente. Quem sabe você pode decidir se vai continuar crendo ou não, se vai continuar firme ou não. Há outros textos proféticos que eu acho maravilhoso, outros textos proféticos que vão nessa direção, que são reveladores. Por exemplo, o texto de Jeremias, onde ele diz assim: se você se cansa, fazer quando tiver que correr com os cavalos. Ou seja, você está reclamando porque está no ritmo de passeio, e quando a coisa acelerar? Ou então, não é? A continuação desse texto, ele diz assim: se você teme em lugar aberto, que tamanho vai ser teu medo quando você entrar nas florestas do Jordão, que era o lugar onde habitavam os salteadores, os bandidos, os malfeitores? Ou seja, até onde a tua fé, até onde a qualidade da tua experiência com Deus te sustenta ou não? É isso que está em jogo aqui, e é isso que Deus está ensinando para o profeta. Profeta, você acha que você está no limite? Deixa eu dizer o que vai acontecer. E aí ele diz: olha só, olha aí o que vai acontecer.
eles vão invadir tudo. Se ele está no limite, o que seria de se esperar? Ali então, essa revelação da catástrofe ainda maior termina no versículo 11, capítulo 1, versículo 11. O que deveria vir no versículo 12? Se o profeta está no limite? Talvez uma atitude como do profeta Jonas, não é? Fala assim, ok, Deus, eu vou sim, e vai para o outro lado. Né? Desistir. Talvez o versículo 12 devia ser isso. Se ele está no limite. Mas na verdade essa pergunta é uma pergunta que muda a vida e muda a vida do profeta. E aí o capítulo 2 surge como a resposta do Senhor. Resposta ao quê? Resposta à pergunta e resposta à intercessão que o profeta faz do versículo 12 ao versículo 17. Ele vê que ele não está completamente desesperado, ele tem ainda fôlego para interceder, ele ainda tem fôlego para orar, ele ainda tem um pouquinho de fé que resta a ele. É mais ou menos como Moisés descendo do monte com as tábuas da lei, e quando ele chega numa certa altura, Deus mostra o povo adorando o bezerro de ouro, e fala assim, Moisés, eu vou matar todo mundo, porque eles não merecem, aos pés do Sinai. Conhece esse texto, né? E aí, Moisés tinha passado 40 dias e 40 noites lá no topo do Sinai com Deus, experiência maravilhosa, e ele olha para o povo, depois de 40 dias de plenitude da presença de Deus, ele fala assim, deixei a liderança nas mãos do meu irmão, olha só o que virou. Talvez eu e você, diante de uma situação dessa, a gente dizer, Deus, manda ver, não é? Passa fogo aí. Moisés vira para o Senhor e fala assim, não pai, não faz isso. Eles são o teu povo. O Senhor acabou de libertar eles da escravidão no Egito, abriu o mar para que eles passassem, deu água, deu comida, trouxe até aqui. Essa é a sua aliança, a nossa submissão a Ti como povo. Senhor, conserva eles. Interessante como a gente acha que às vezes está no limite, mas a gente vê que esses limites eles podem ser superados. E a pergunta que muda todas as coisas, no capítulo 2, a partir do versículo 1, Abacuque fala assim, bom, então, se a coisa vai ficar feia mesmo, vou fazer o seguinte, vou me colocar sobre a torre, em jejum, em oração, e só vou sair do topo da torre quando o Senhor me responder. O versículo 1, né? Me colocarei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e responderei e buscarei a resposta que terei à minha queixa. Aí o versículo 2, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o meu justo viverá pela fé. Essa é a resposta de Deus a Abacuque. Simples, direta, mas que podem nos fazer ver algumas atitudes que mudam a vida do profeta. Primeiro, que eu gostaria de pontuar para você aqui, é uma mudança de geografia, de localização. Tem um dito que diz assim, que é loucura querer resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. Já ouviu isso? Você não consegue resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. É loucura. Você tentar
se relacionar com seu esposo, a sua esposa, com seus filhos, ou com a sua própria vida, do mesmo jeito e querer resultados diferentes. É necessário que você mude de lugar, que você mude a localização de onde você vê. Dizem que, por exemplo, um lugar onde a gente frequenta, por exemplo, a igreja, se tem uma lâmpada queimada, depois da terceira vez que você vê aquela lâmpada queimada, você não enxerga mais ela, sabia disso? Ela está lá, mas você não enxerga mais, porque já é lugar comum, porque já é conhecido. Você precisa mudar o lugar de onde você enxerga as coisas. E é isso que o profeta fez. Ele falou assim: meus pés vão deixar de tocar esse chão, vão subir para o alto da fortaleza, eu não vou comer, eu vou ficar só orando, eu só saio de lá a hora que Deus me responder. Existem alguns exercícios bons para a vida, que, por exemplo, podem ser mudar o caminho que você faz todos os dias para ir e voltar do trabalho. Tem gente que faz todo dia o mesmo caminho. Talvez você seja assim. Não vê nada, sai da porta de casa e só sabe que chegou no trabalho porque o patrão começa a mandar, ou porque as atividades tomam o seu tempo. O que acontece de casa até o trabalho desaparece, porque é tão automático, está tão automatizado, você aperta o botão piloto automático e vai para o trabalho. E aí existem alguns conselhos de saúde mental que dizem: tente caminhos diferentes, caminhos alternativos, até mais longos. Se você vai todo dia de carro, tenta ir a pé, tenta ir de bicicleta, tenta mudar alguma coisa. Mudar a localização, a forma de onde eu enxergo. Quem trabalha com administração sabe, existe um processo que se chama avaliação 360 graus, né? Que é a tentativa de olhar o mesmo objeto de lugares diferentes. Porque de onde você olha, você tem uma perspectiva. O que acontece muito na igreja, por exemplo, é que a pessoa vai e senta sempre, todo domingo, no mesmo banco, no mesmo lugar. É ou não é assim? Uma vez, numa igreja que eu pastoreei, a igreja estava crescendo, então os lugares eram meio disputados, né? E aí um dia veio um casal convidado nosso, primeira vez estavam na igreja, eles sentaram, chegaram um pouco mais cedo, sentaram, e de repente chegou uma irmãzinha que sentava naquele lugar onde esse casal convidado, primeira vez na igreja, estava sentado. Ela veio, parou do lado deles assim, e ficou olhando para eles. Eles olharam para ela. Ela falou assim: vocês dão licença aí ao meu lugar? E eles não sabiam o que fazer, não é? Eles deram licença, saíram do lugar e foram procurar outro lugar, porque aquela crente de muito tempo tinha ali o seu próprio lugar. Na história da igreja existem igrejas mais antigas, de algumas tradições, onde os bancos tinham o nome das famílias, e as famílias sentavam sempre nos mesmos bancos. Você enxerga o pregador, enxerga o púlpito, enxerga as outras pessoas sempre do mesmo lugar. Se você mudar, você vai começar a enxergar coisas novas. É interessante porque o profeta diz assim: eu estou no limite, mas eu quero enxergar diferente. Eu estou no limite, mas eu preciso ver as coisas de modo diferente. E é isso que ele faz. Ele muda a geografia, se coloca sobre a torre de vigia e espera para ver aquilo que Deus vai responder. Essa coisa de localização me faz lembrar uma palavra de Jesus que diz assim: aonde estiver o teu tesouro, o que acontece? Aí vai estar o teu coração, e vice-versa. Onde estiver o teu coração, este é o teu tesouro, esta é a tua prioridade, é isto que mais importa, isso é o que tem valor. Tem um livro que não é muito antigo, é bem recente até. O título do livro é: Você é
o que você ama. Excelente o livro. Você é aquilo que você ama. Onde estiver o teu coração, aí estará localizado geograficamente toda a tua atenção, todos os teus esforços, tudo aquilo que você acha que é importante. E agora então o profeta fala assim: Senhor, eu vou deixar aqui no nível do chão toda a minha ansiedade, a minha angústia, o meu desespero, e vou olhar as coisas de uma outra perspectiva. E vou olhar as coisas como quem enxerga mais longe. Você entende que talvez possa ser uma tentativa de fuga. Eu vou sair daqui porque eu não aguento, deixa eu me isolar. Pode ser, mas é interessante porque é uma mudança de lugar para poder enxergar mais longe. Eu vou para o alto da torre de vigia, onde eu posso ver tudo que está ao meu redor. Talvez a grande pergunta para você nessa noite, a pergunta que você pode fazer para você mesmo, para você mesma, é: o lugar onde eu estou me dá a visão daquilo que Deus quer fazer na minha vida? O lugar onde eu estou consegue me dar a visão daquilo que Deus quer realizar? É interessante porque a resposta de Deus, ela é muito objetiva. O versículo 2 diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Deus deu uma tarefa para o profeta. Se é necessário que eu mude a geografia para poder olhar com outros olhos aquela mesma situação, porque a situação não mudou ainda, você percebe? A situação não mudou ainda. Mas eu preciso enxergar com outros olhos essa disposição de transformar a minha visão sobre a vida, sobre o mundo. Colocar o meu coração em outra geografia, para que o meu tesouro seja encontrado. Aí a tarefa que Deus dá para o profeta é uma mudança de perspectiva. Bom, para o profeta fazer esse outdoor, você sabia que esse é o primeiro outdoor da história da humanidade? Você já ouviu isso? Esse texto aqui escreve a visão em tábuas para até quem passa correndo possa ler. Então não podia ser letra pequena, tinha que ser letra grande. É o primeiro outdoor da história, da humanidade. Bom, para cumprir essa tarefa, o que o profeta tinha que fazer? Ele tinha que descer da torre. Concorda comigo? Tinha que descer da torre. Para fazer um outdoor em cima da torre, ele não ia conseguir trabalhar, nem ia ter os elementos necessários para construir essa tabuleta com letras grandes. É interessante que normalmente nós relutamos em aceitar práticas que vêm de Deus e que nos exigem sair da nossa zona de conforto. Se o profeta estava ali no nível da angústia, do desespero, ele muda a sua geografia para o topo da torre, onde Deus começa a falar com ele. É um lugar maravilhoso, não é não? Não é maravilhoso o lugar onde Deus fala com a gente? A gente se sente bem, a gente se sente acolhido, a gente se sente abraçado, a gente se sente fortalecido, não é? Como Deus dizendo a Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque aqui é solo sagrado, aqui é solo santo, aqui é lugar onde eu vou falar com você. Ou então no Monte da Transfiguração, onde os três discípulos queridos de Jesus falam: Senhor, não vamos sair desse lugar, vamos ficar aqui para sempre. Bom, Deus fala assim: profeta, você saiu do teu desespero, eu estou te respondendo, agora faz alguma coisa. Faz, age, põe em prática, sai da tua zona de conforto, deixa de ser um sujeito acomodado. Lógico, ele não era acomodado, mas sair da zona de conforto é exatamente isso, sair da nossa comodidade. Sai do lugar conhecido, sai do lugar onde está tudo
tudo na agenda, onde está tudo organizado. Por isso que eu disse para você que a questão ensinada nessa noite é: qual a pergunta que vai mudar a sua vida? A pergunta que mudou a vida do Abacuque foi: Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai me responder? E Deus fala: vou. Você quer ouvir? Eu já digo há muito tempo, e eu sempre repito isso porque tem gente que não consegue entender. Fala assim: cuidado com o que você ora. Cuidado com o que você ora. Porque Deus ouve. E Ele responde. Só que você esquece. E quando Deus responde, você fala assim: meu Deus, o que eu faço agora? Num culto abençoado, não é? O Espírito sopra e você faz aquelas orações votando com Deus, né? Fazendo promessas ao Senhor. Senhor, eu vou mudar. Senhor, age no meu temperamento. Senhor, testa a minha vida. E aí quando o teste começa, você começa a chorar, falando: Deus, o inimigo. Fala: não, você não pediu para você amadurecer, crescer, ser transformado? Cuidado com o que você ora, porque Deus te responde. Senhor, até quando? O Senhor vai me ouvir? Vou, e vou te responder. Você quer ouvir a minha resposta? O profeta fala: quero. Então tá, então agora você desce da torre de vigia, constrói um outdoor. Parece a missão de Noé. Faz uma arca. Hã? Arca? O que é isso? Outdoor? O que é isso? Não, uma tabuleta com letras grandes para que as pessoas possam ler. É necessária uma mudança de percepção e de perspectiva, dessa disposição de entender que o meu lugar de conforto, o meu lugar de proteção, ele é o lugar onde Deus turbina a minha capacidade de agir, de viver. É interessante, não é, que nós muitas vezes queremos que Deus intervenha em todas as coisas, que a intervenção de Deus faça tudo por nós. Talvez você já deva ter ouvido que aquilo que Deus tem que fazer, Ele faz. Mas aquilo que você tem que fazer, Ele não faz. Porque é você e eu que temos que fazer. E nós normalmente não queremos fazer. Deus fala para Abacuque: desce e escreve a visão. Ah, bem capaz, Deus. Eu sou profeta, não sou artista plástico. Eu não sou da área da comunicação visual. Deus, tem que fazer um outdoor, me revela o número de uma agência que possa construir esse negócio. Você está percebendo que muitas vezes nós fazemos assim? Nós queremos terceirizar aquilo que nós temos que fazer. Nós queremos terceirizar aquilo que é nossa responsabilidade. Deus age, Deus responde, Deus fala, mas Ele quer que você haja também. Saia da tua zona de conforto, saia desse lugar que aparentemente é seguro, porque Ele quer te dar uma grande experiência. E aí, essa experiência é a resposta. O soberbo, a sua alma incha dentro dele, mas o meu justo vive pela fé. Essa é a visão. Essa é a visão. O meu justo vive pela fé. E o que tem que estar escrito na tabuleta é: aguarda a visão, espera a visão. A minha justiça vai acontecer por meio do meu justo, da minha justa, de quem recebe a justiça de Deus. No contexto do Antigo Testamento, é a palavra do tzadik, o justo, aquele através de quem a própria presença já emana um outro tipo de comportamento. Você sabe aquelas pessoas que, quando chegam nos lugares, elas não tem como não ser notadas? Tem aquelas que são notadas porque são difíceis de conviver, não é? Aquelas pessoas que quando chegam no lugar, as pessoas vão se espalhando, né? O famoso espanta-roda. Porque o sujeito é pessimista demais, porque é crítico demais, porque é violento demais. Mas tem aquelas pessoas que quando chega
a unção do Senhor se espalha ao redor. Conhece pessoas assim, não? A unção, a gente está precisando de mais gente assim, viu? Essa visão, ela precisa tirar a gente do topo da torre de vigia e trazer para esse lugar da justiça. A pessoa chega e os humores mudam, as conversas mudam. Aquela serenidade da presença do Espírito Santo de Deus contagia todo mundo, porque o Espírito sopra. Essa mudança de natureza, o meu justo viverá pela fé. Fé é essa capacidade de continuar adiante, olhando mais longe, mesmo que os sinais digam outras coisas, mesmo que as notícias digam diferente, eu continuo a crer que o Senhor me sustenta. Eu não vou sucumbir, por maior que seja a ameaça, por mais difíceis que sejam os tempos, o Senhor me fortalece, o Senhor me anima, o Senhor me alegra, o Senhor me cura, o Senhor me protege, o Senhor me sustenta. É uma mudança de natureza. Eu fico muito preocupado porque nesses dias que nós estamos vivendo, as pessoas se deixam levar pela polarização ideológica. Aqui, deixa eu dizer para você, nós defendemos a justiça, nós não defendemos ideologias políticas partidárias. Se há uma pessoa para ser defendida, é Jesus Cristo na nossa vida. Se há alguém para ser defendido, são aquelas pessoas que precisam de Jesus Cristo imediatamente. Mas as pessoas se deixam levar por brigas, se deixam levar por injustiças. O justo é aquele que vive pela fé, é aquela que consegue entender que mesmo diante da dificuldade, ele enxerga além de todas as ameaças de violência, de todos os ultrajes da injustiça, porque os seus olhos veem além, eles olham para os olhos do Senhor. A fé é a capacidade de ver as coisas que não se veem, é a certeza daquilo que se espera, a convicção dos fatos que não se veem. Essa é a grande definição de fé que a gente encontra em Hebreus. O profeta está sendo chamado a viver numa perspectiva de quem enxerga além do grande exército furioso. E aqui a gente pode usar como metáfora para muita coisa que está acontecendo esse ano. Mas olha só, eu quero te encerrar com esse versículo do profeta Abacuque. Lembrando que acontecem 3 mudanças: uma mudança de geografia, uma mudança de disposição e de perspectiva, e uma mudança de natureza. O justo, ele não é soberbo, ele vive pela fé. Sabe por quê? Se você está com a tua Bíblia aberta, no capítulo 2, versículo 14, diz assim: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que é um exército que ameaça? O que é um sistema político ou econômico que ameaça? Nós olhamos para a manifestação da glória do Senhor. Nós vivemos da dimensão da glória do Senhor. Sim, nós usamos máscara. Sim, a gente vai tomar vacina. Sim, a gente cuida não pegando nas pessoas e nos corrimãos e etc. Os cuidados nós temos. Mas nós olhamos para a manifestação da glória do Senhor, que vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Você consegue entender que essa é uma palavra de Cristo? E essa palavra nos coloca na dimensão da plenitude do plano de Deus. Porque
mesmo que você talvez não tenha ouvido tão recentemente que Jesus está voltando, você tem ouvido que Jesus está... Você acredita que Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja? Amém? Ótimo, porque Ele vai fazer isso, não é? E sabe quando que vai acontecer o arrebatamento? Quando todas as etnias tiverem ouvido falar da salvação em Jesus Cristo. Sabia disso? Enquanto todas as etnias, não são todos os países, todas as etnias, todas as línguas, quando todas as línguas, as etnias, tiverem ouvido falar da salvação em Jesus Cristo, o arrebatamento vai acontecer. E aí a gente pode entrar num assunto que é evangelização e missão. Isso está num débito muito grande. Parece que a gente não quer que Jesus venha. Parece que a gente não está querendo levar a sério o arrebatamento. Trocando para as palavras do Antigo Testamento, o arrebatamento vai acontecer quando a glória do Senhor encher a terra, assim como as águas cobrem o mar. Você está entendendo essa imagem? Deus está respondendo para o profeta: profeta, meu profeta, que fala as minhas palavras, mostra um caminho sobremodo excelente para o meu povo viver a justiça, viver na dimensão da minha palavra, da experiência da minha presença, da fé que sustenta a vida do justo. Porque eu venho, não tardará, pode demorar um pouquinho, mas espera, não tardará. Essa é uma palavra do fim dos tempos. Qual é a pergunta que vai mudar a sua vida? Que vai tirar você e mudar a sua localização geográfica, a sua disposição e a sua natureza? Vamos ter um momento de oração. Qual é a pergunta que muda a sua vida nessa noite? Feche os teus olhos.